Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Há muita falta de compromisso na igreja de hoje. Muitas pessoas que têm um pé no mundo e outro pé no reino, elas querem fazer o que o mundo faz e ainda pensam que vão para o céu. E isso simplesmente não está funcionando. Nós temos falado sobre os diferentes nomes de Deus na Bíblia, e a razão pela qual eu estou fazendo isso é porque o nome lhe fala sobre a pessoa. Eles estão apropriadamente nomeados, em especial os do Antigo Testamento, os nomes redentores de Deus, porque cada um nos fala algo que você pode esperar que Deus vai fazer para você. Então nós vamos começar com Yahvé, que literalmente significa eu sou, e que ainda é o meu favorito. Eu adoro esse pensamento de quem é Deus. Ele é. Hebreus 11:6 diz que aqueles que vêm a Deus devem crer que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que diligentemente o buscam. Deus tem uma recompensa para aqueles que são fiéis. Você tem uma recompensa por vir. Eu poderia até mesmo dizer que eu acredito que desde que você definiu o seu tempo para estar aqui neste fim de semana, muitos de vocês fizeram um investimento real para estar aqui. Você gastou dinheiro com hotéis e você viajou e ainda sacrificou o seu tempo. Eu acredito que você vai ter uma recompensa. Quando nós fazemos as escolhas certas, há sempre uma recompensa que vem em nossa vida. Deus não nos deve nada por fazermos as escolhas certas, mas Ele ama abençoar seus filhos. Então eu sempre gosto de dizer, a recompensa está chegando. Amém? Então, já conversamos sobre uma variedade desses nomes, e eu não posso voltar a todos eles agora, mas a razão pela qual eu fiz esse estudo, qual eu chamo de quem é Deus, é porque eu acho que a reputação de Deus no mundo precisa ser melhor. Eu acho que precisamos fazer um trabalho melhor para que Deus brilhe através de nós, para que as pessoas possam pensar melhor de Deus. Uma boa parte da divisão nas igrejas e as maneiras tolas pelas quais alguns crentes atuam, especialmente as pessoas que são de conhecimento público e elas fazem todo tipo de coisas tolas que dão um mau nome ao cristianismo, é uma vergonha a forma como o mundo parece agora desrespeitar a Deus. E assim, estou ocupada tentando fazer o seu nome famoso. E eu gostaria que você me ajudasse. Amém? E, obviamente, há muitas outras pessoas fazendo a mesma coisa em toda a terra. Quem é Deus? Ele é absolutamente o maior, o mais alto, o mais incrível, o mais surpreendente, o mais maravilhoso. Na verdade, Ele é tudo e qualquer coisa que você poderia esperar ou querer. E o meu argumento é que qualquer um que realmente conhece a Deus, qualquer pessoa no mundo que não é um crente, ou que afirma não acreditar em Deus, ou mesmo aqueles que não têm um relacionamento com Deus, mas alguém que realmente conhece a Ele, seria impossível não querer um relacionamento com Deus. Ponto e final de conversa. Nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Deus não é uma linha para mim, Ele é o principal em minha vida. Ele não é apenas algo, Ele é tudo. Eu sei que para muitos de vocês é da mesma maneira. Então passamos por vários desses nomes e temos estas mensagens gravadas. Para você que não esteve aqui, gostaria de obtê-las. Hoje eu tenho 3 dos nomes redentores que faltaram, que eu gostaria de passar e em seguida terminar com algumas coisas sobre o nome de Jesus, porque a coisa interessante é que todos esses outros nomes redentores que nós vemos descrevendo quem Deus é, todos culminam e se ajuntam para nós, como crentes da nova aliança, em um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. É interessante para mim, eu não sei sobre você, mas eu, quando eu falo este nome, eu propositalmente penso sobre o que eu estou dizendo. Para mim, é como se eu pudesse sentir uma mudança de atmosfera, algo tão poderoso no nome de Jesus. Vamos dizer todos, Jesus. Mais uma vez. Jesus.
Mais uma vez. Uau! Não há outro nome que faça isso por mim, como o nome de Jesus. E por isso hoje nós viemos para o nome Jeová Nissi, que significa o Senhor é a nossa bandeira. E isso basicamente significa que Ele é a nossa vitória, ou Ele é o único que nos dá a vitória. E nós podemos esperar em Deus, Não só o tipo de esperar e vir, mas podemos esperar que Deus nos dê a vitória sobre o pecado, sobre os hábitos viciantes, sobre todos os tipos de amarras ao longo de um passado doloroso, a vitória sobre o inimigo. Ele está no negócio de dar a vitória ao seu povo. Você é a cabeça e não a cauda, está em cima e não embaixo. Em Daniel 11:32, a Bíblia diz: aqueles que conhecem o seu Deus, estes mostrarão-se fortes e permanecerão fortes e farão proezas em Deus. Eu amo isso. Se você conhece a Deus, não apenas se você vai à igreja, ir à igreja é adorável, e eu recomendo a todas as pessoas que sejam muito regulares em ser ligados a uma boa igreja local, onde você pode aprender e crescer e ser responsável, mas são aqueles que conhecem o seu Deus. Eu fui à igreja por muitos anos e não conhecia Deus. Alguém aqui que concorda comigo que você pode ir à igreja há muito tempo e não conhecer a Deus? Você pode conhecer a doutrina, pode conhecer as regras da igreja, pode conhecer regulamentos religiosos, mas isso não quer dizer que conhecemos a Deus. E infelizmente, muito infelizmente, dolorosamente infelizmente, a maneira que a religião o apresenta às vezes é tão longe da maneira como ele realmente é. Parece apenas que muitas vezes, quando alguém deixa você muito doutrinado na religião, você só sabe que tudo é profundo e sério e triste e amargo, e você não pode desfrutar de nada, e tudo é sobre o que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode fazer nada. Bem, e sobre as coisas que nós podemos? Vamos pensar sobre as coisas que podemos fazer. Minha Bíblia diz que Jesus veio para que pudéssemos ter e desfrutar de nossas vidas e ter em abundância plena até que transborde. E as únicas coisas que Deus nos pede para não fazer são as coisas que estão nos matando. Todo o resto, Ele quer que a gente aproveite e se divirta. Ser cristão não significa que você não tem mais diversão, significa que você tem mais diversão do que você já teve em sua vida, porque você pode desfrutar de coisas que outras pessoas não podem desfrutar. Eu estou te dizendo a verdade. Ilumine-se. Supere a si mesmo. Vamos lá. A religião é desgastante. Mas Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou descansar, aliviar, refrigerar suas almas. Na verdade, a Bíblia ampliada diz: eu vou lhes dar abençoada recreação para as vossas almas. E então, literalmente, se você entende isso, você pode simplesmente viver sua vida com a sua alma em férias. Graças a Deus, nele você não tem que fazer uma viagem para se divertir. Você pode se divertir todos os dias da sua vida. Amém? Alguns estão pensando: gente, isso é tão bom, eu odeio ter que ir para casa. Mas veja, você já está se preparando para ter um ataque quando chegar à porta? E você: eu disse para arrumar casa, você deixa essa bagunça. E o seu pessoal diz: você está muito bem, talvez você devesse voltar de novo. Então, não tema ir para casa. Não tema nada em sua vida. Porque Jeová Nissi, aquele que dá a vitória, está com você. Você tem a vitória em sua vida. Se uma pia cheia de louça suja vai deprimi-lo, que esperança há para esta pessoa? Se no caso você não ouviu, eu disse: se uma pia cheia de louça suja vai deprimir você, não, você é um soldado no exército de Deus, você ataca aqueles pratos. Você ataca aquele armário que precisa ser limpo. E você se levanta
para as coisas que precisa fazer. Por que você não faz de propósito as coisas difíceis primeiro e apenas as tira do caminho? Vamos parar de ser tão covardes e nos lamentarmos sobre tudo. Aqueles que conhecem o seu Deus serão poderosos e farão proezas. Veja, eu tive que começar com pequenas coisas como essas em minha casa. Posso dizer-lhe a verdade? Se estas coisas que eu estou te ensinando não funcionarem em sua casa, então você pode desistir de funcionar em qualquer lugar. Se o único lugar onde temos a vitória está na igreja, então nós temos um sério problema. Amém? Faça funcionar em sua casa onde realmente importa. Êxodo 17, do 8 ao 15. Então vieram os amalequitas, descendentes de Esaú, e pelejaram contra Israel em Refidim. Então disse Moisés a Josué: escolha um dos nossos homens e lute contra os amalequitas. E amanhã tomarei posição no topo da colina com a vara de Deus na minha mão. Agora, Deus tinha colocado o seu poder nessa vara que Moisés tinha. E essa vara é que estava estendida sobre o Mar Vermelho quando ele se abriu. Josué foi então lutar contra os amalequitas, como Moisés ordenou, e Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina. Quando as mãos de Moisés estavam erguidas, Israel vencia, e quando as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para que se sentasse nela. Por isso não reclame do seu assento, ele estava sentado numa pedra. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, e todos nós precisamos de pessoas para segurar nossa mão quando estamos cansados. Isso poderia ser todo o seu ministério. Você pode não ser chamado para ser o principal na igreja, você pode ser chamado para segurar as mãos de alguém. E Josué derrubou e passou o exército amalequita e a todas as pessoas a fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso no livro como memorial e declare isso a Josué, que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre de debaixo do céu. Verso 15. Moisés construiu um altar e ele lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira, que significa sinal de conquista. Então, realmente, em essência, quando disse Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o que ele disse literalmente é: não se enganem, Deus é o único que nos deu a vitória. E deixe-me lhe dizer, Deus é um Deus que dá a vitória. Em qualquer situação em que você esteja agora, você precisa parar de ter medo dela e precisa conhecer o seu Deus e saber que você pode fazer o que precisa fazer, e o tempo que leva ninguém sabe exatamente qual é, mas a batalha já está ganha e quando acabar você terá a vitória. Sim, você terá a vitória. Eu sei por experiência, eu sei pela palavra de Deus. Agora, uma das áreas que Deus sempre nos dá a vitória é sobre o pecado. Mas quero que você observe o que acabamos de ler no Êxodo. Isso vai ser uma espécie de ponto alto do que eu quero trazer para você nesta manhã. Moisés seguiu a Deus. Ele fez o que Deus colocou em seu coração. E quando eu voltar todo o caminho até a condição em que eu estava, quando finalmente cheguei a um relacionamento real com Deus, eu fui à igreja por muito tempo antes de eu levar a sério. Eu sempre gosto de compartilhar isso porque muitas pessoas estão indo à igreja pensando que isso é tudo que elas precisam fazer, mas o que você precisa é da vitória. E se você não tem vitória, então você pode começar a perguntar por quê. E você precisa começar a olhar para a palavra para ver o que talvez esteja faltando, o que está disponível para você. Deus nos chamou para ser luz, brilhando intensamente no mundo escuro. Isso não significa que não temos problemas, mas isso significa que temos vitória sobre os nossos problemas. Amém? E se eu olhar por todo o caminho de volta para o estado em que eu estava, quero dizer, Deus me deu tanta vitória em minha vida. E tem sido 37 anos que valeram pequenas vitórias e mais pequenas vitórias e pequenas vitórias, dia após dia, pouco a pouco. E sabe, parte do problema é que não gostamos do pouco a pouco. E nós não gostamos do de glória em glória, porque entre as glórias, às vezes, há um longo tempo para a gente ter que esperar, em que não está acontecendo nada do que queremos. Amém?
Mas quando olho para trás, eu posso dizer-lhe que não era só porque eu amava a Deus, ou apenas porque eu li a palavra de Deus. Dou a Deus todo o crédito e toda a glória, mas deixe-me lhe dizer, você e Deus são parceiros. E Deus vai te dar as coisas que Ele quer que você faça, e Ele também irá dizer-lhe algumas coisas que Ele não quer que você faça. Algumas delas estão na palavra, elas são para todos, mas há coisas que Deus nos fala, particularmente coisas que Ele coloca em nosso coração, que são apenas entre nós e Deus. Momentos em que talvez Ele pede sacrifícios. Houve um tempo em que eu tinha um monte de dinheiro guardado para alguma coisa que eu queria. E nós dávamos regularmente, nós não éramos pessoas mesquinhas, éramos doadores, mas Deus me pediu para dar tudo o que eu tinha guardado. Cara, eu tentei sair dessa. Mas sabe, a melhor coisa é seguir a Deus quando você sentir como se Ele estivesse levando você a fazer algo. Agora, ouça o que eu digo. Deus nunca vai tentar tirar nada de você. Ele não precisava do dinheiro que eu tinha economizado, mas era algo que eu estava muito apegada, sabe? E às vezes Deus vai pedir alguma coisa de nós, porque Ele sabe que a gente precisa se desapegar das coisas. E quando dizemos, Deus, você é o primeiro e você é tudo, às vezes Ele nos pede para prová-lo. E eu posso praticamente garantir que alguns aqui ainda estão apegados a coisas que Deus lhe disse para se livrar há muito tempo atrás. Você ainda está nos relacionamentos, amizades, que atrapalham sua caminhada com Deus, e você sabe bem lá no fundo que isso é algo que não é saudável para você, mas em vez de ficar sozinho por um tempo, você mantém relacionamentos inseguros. Em vez de talvez ficar só e esperar por Deus para dar-lhe os relacionamentos certos. E eu quero dizer-lhe que, juntamente com todos aqueles pouco a pouco e de glória em glória, tem havido um monte de pequenas obediências, pequenas coisas que Deus me pediu para fazer. Algumas não faziam qualquer sentido e algumas eram coisas que eu entendia. E eu apenas sinto que realmente preciso fazer um apontamento hoje que, quando você nasceu de novo, digamos que você estava na escuridão total, agora você nasceu de novo. Uma das primeiras coisas que você começa a perceber é: ei, alguém providenciou para mim, alguém sendo Jesus, este incrível lugar lá como uma herança, onde há justiça e paz e alegria, e todas as minhas necessidades são supridas. É maravilhoso, eu vou ser livre de todas as amarras, mas você pode ver que há uma selva entre você e esse lugar. E essa selva é essa bagunça em nossas vidas que precisa ser endireitada. E nós temos um roteiro através dessa selva, é a palavra de Deus. É o nosso roteiro. E se simplesmente dermos um passo de cada vez, uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, deixe-me lhe dizer, pare de estar com pressa e tome uma decisão hoje que você está no longo curso. E nunca diga a Deus, se eu não tiver um avanço em breve. Não diga isso. Não podemos ameaçar Deus. O que precisamos dizer é: Deus, eu confio em seu tempo na minha vida, e isso é difícil porque tem sido por muito tempo, mas estou preparado para o longo prazo. E eu vou te dizer uma coisa ainda melhor. Você pode ir em frente e dizer-lhe: Deus, mesmo que eu nunca consiga o que eu quero, eu ainda estou dentro. Mesmo que eu não consiga o que eu quero, eu ainda estou. E eu sou todo seu, porque nada faz sentido, exceto o meu relacionamento com você. Vamos parar de dar todas as nossas condições para Deus atendê-las, para manter-nos servindo a Ele todo dia. Meu Deus, eu quero dizer tantas coisas. Eu acredito com todo o meu coração que qualquer pessoa aqui que ainda está sob uma carga de pecados, algo que você não consegue se livrar, algum tipo de escravidão ou vício em sua vida, talvez seja o mau humor, talvez seja amargura. Muitas pessoas têm dificuldades para não estar com raiva das coisas que aconteceram em suas vidas atrás. Isso é tão destrutivo para a nossa caminhada com Deus. Você não pode ter falta de perdão em seu coração e ter um ótimo relacionamento com Deus ao mesmo tempo. Simplesmente não acontece. Está nas Escrituras de uma extremidade à outra.
Se nós não perdoamos outras pessoas, então não podemos receber o perdão de Deus. E isto fere a nossa comunhão com Ele. Agora, vamos tomar isso como um exemplo. Meu pai abusou de mim por muitos anos. Minha mãe sabia de tudo, mas não fez nada a respeito. Eu tive outros parentes do sexo masculino que também abusaram de mim. Houve uma verdadeira bagunça na linhagem do meu pai. E eu tinha um caso grave de amargura e ressentimento e uma mágoa, e até mesmo depois que eu já estava no ministério, porque eu tinha feito aquilo que nós chamamos de perdão oficial. A maioria de nós está andando com Deus por muito tempo, sabendo que nós deveríamos perdoar, e por isso nós dizemos, eu perdoo. Mas, muito tempo depois disso, quando Deus realmente começou a lidar comigo, que isso ainda não era o que precisava ser, eu disse, é difícil, eu não sei como fazer isso. E Deus disse, se você orar por eles e abençoá-los, eles eram mais velhos na época, precisavam de ajuda, cuide deles. Isso é a última coisa no mundo que eu queria fazer. Eu não queria fazê-lo, eles não mereciam aquilo. Era eu que tinha sido maltratada, eles nunca fizeram nada para mim, eu tive uma conversa muito séria com Deus. Você já percebeu que às vezes Deus diz algo, você discute com Ele, depois disso Ele não diz mais nada, é apenas uma espécie de trava? Eu sempre gosto de pensar sobre Jonas. Jonas, vá para Nínive. Ele não queria ir para Nínive, então ele foi na exata direção oposta. Mergulhou numa tempestade, foi engolido por uma baleia, passou 3 dias no ventre da baleia, foi vomitado numa praia, finalmente voltou para Deus e Deus disse, vá para Nínive. Vamos lá, podemos evitar uma série de viagens em nossas vidas apenas fazendo o que Deus nos diz na primeira vez? Por favor, entendam que a obediência é importante, assim a graça e a perdão para os pecados e a misericórdia. E Deus não vai parar de amar você, não importa o que você faça. E talvez você ainda vai entrar no céu. Não é a nossa obediência que nos leva ao céu, é a fé em Jesus Cristo. Mas eu lhe digo que nós precisamos parar de teimosia e precisamos ficar realmente comprometidos e obedientes a Deus. E nesta manhã eu quero falar com você sobre realmente deixar o Espírito Santo santificar você, porque Ele também é Jeová Makadesh, o Senhor que nos santifica. E isso significa tomar a santidade que está em nós, pela sua graça e misericórdia, e trabalhar em nossas vidas. Se tivermos mentes santas e bocas santas, se tivermos relacionamentos sagrados, vamos lá, há muita falta de compromisso na igreja de hoje. Muitas pessoas que têm um pé no mundo e outro pé no reino, elas querem fazer o que o mundo faz e ainda pensam que vão para o céu. E isto simplesmente não está funcionando. Siga Deus, não espere que Ele siga você. Amém? Não faça seus planos, depois ore para que Deus os faça funcionar. Ore, veja o que Deus diz e em seguida faça o seu plano. Amém? 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. 3 escrituras aqui. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus nos conduz em triunfo como troféus da vitória de Cristo Jesus. E através de nós espalha e torna evidente a fragrância do conhecimento de Deus em todo lugar. Deus sempre nos conduzirá em triunfo. Amém? E amém. Amém. Não apenas nas primeiras horas da manhã, mas durante todo o dia. Misericórdia. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado. E o pecado exerce poder sobre a alma através do abuso da lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, fazendo-nos conquistadores através de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tal se todos os dias, no início da manhã, dissermos graças a Deus que me dá a vitória neste dia e em todos os dias da minha vida. Deus é a nossa vitória. Ele vive em nós pelo seu Espírito. Ele santifica-nos e nos separa para um propósito especial. Felizmente, nós não temos de tentar mudar a nós mesmos. Podemos permitir que Deus faça isso. Tudo o que precisamos fazer é cooperar
Com Ele, nós apenas precisamos deixar ir e deixar Deus ser Deus. E tudo o que eu sei que eu ensino a você, e tudo o que eu sei sobre Deus, eu aprendi na sua palavra. Eu nem sei como começar a dizer-lhe o quão poderosa e o quão importante é a palavra de Deus. A Bíblia realmente nos mostra que há um inerente poder na palavra de Deus. Isso significa que quando estudo, eu falo a palavra, cada uma dessas palavras é como uma pequena cápsula de energia que, quando falada, é como se rompesse na minha vida e produzisse esse poder que pode mudar as circunstâncias e mudar as pessoas e lançar o inimigo para longe. Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional. Para isso, basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. Ao ler o meu livro, Segredos para uma Vida Excepcional, você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, conhecidos como os frutos do Espírito, e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca. Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom. Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você. Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional, disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa? Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou, assim como muitas pessoas, você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar? Através do meu novo livro, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, descubra como superar as provações, as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos. Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é. E prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você. Sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo. Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida. Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com. Tenho certeza que, assim como eu, você também deseja conhecer a Deus intimamente. Mas o que devemos fazer para alcançar esse nível de amizade com o Senhor? Através deste livro, Conhecendo Deus Intimamente, quero compartilhar o caminho que eu mesma trilhei para encontrar Deus de modo íntimo, até ter condições de conhecer a sua vontade e viver segundo os seus propósitos para a minha vida. Você também vai aprender a deixar o Espírito Santo conduzir completamente a sua vida e te levar a lugares mais elevados, experimentando esse relacionamento profundo e íntimo com Ele. Leia você também este livro maravilhoso, Conhecendo Deus Intimamente. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.